Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 8 do livro de Atos. Esse livro que é bem histórico, né? Conta muito a história do povo judeu, principalmente dos primeiros cristãos, o que aconteceu com eles depois que Jesus voltou para o céu, que Jesus deixou o Espírito Santo dele, como foi toda essa dinâmica, e nós já vamos fazer hoje capítulo 8. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, volta lá para o começo, porque tem toda uma sequência aí para vocês entenderem. É um livro muito interessante, espero que vocês estejam gostando desse estudo. Então assistam até chegar no capítulo 8, tá bom? Então vamos lá para a leitura. No capítulo 7, nós falamos sobre a morte de de Estevão, né? Que era um dos seguidores de Jesus Cristo, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que morreu vendo a glória de Deus, pedindo para que Jesus perdoasse aqueles que estavam apedrejando ele. E nós vamos ver que realmente Jesus fez isso. Porque uma das pessoas que estavam presentes ali na morte de Estevão, né, aplaudindo a morte de Estevão, perseguindo os cristãos, já vai ter uma conversão e vai ser um grande homem de Deus. Inclusive, a pessoa que mais escreveu o Novo Testamento, que é Paulo, inicialmente conhecido como Saulo. Então a Bíblia vai citar ele como Saulo e depois vão passar a chamar ele de Paulo, né? Depois da conversão dele, ele passa a ser conhecido como Paulo de Tarso, tá bom? Então vamos dar seguimento aí ao nosso estudo, Atos capítulo 8. E vamos falar dele aqui, logo de início. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pela região da Judéia e da Samaria, porque os apóstolos eles ficaram mesmo centralizados lá em Jerusalém, enquanto cada um foi para um lado, porque a perseguição realmente estava bem forte, né? Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Então Saulo, ele era um judeu extremamente religioso e que não creu que Jesus Cristo era o Messias tão esperado por eles. E ele era um grande perseguidor dos primeiros cristãos, tá? Versículo 4. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital de Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Então eles levavam a palavra, o Espírito Santo concedia muitos milagres a eles, porque lembra que Jesus falou? Vocês acham que eu faço milagre? Esperem o auxiliador vir para a terra, vocês vão ver quanto vocês farão coisas ainda maiores do que eu, né? Farão milagres ainda maiores do que eu. Então isso de fato acontecia e acontece. Versículo 7. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos, e os havia deixado muito admirados. Porque, gente, fato é, sempre quando há um milagre, há uma coisa assim, as pessoas falam, uau, milagre, deve ter vindo de Deus. Então, como ele fazia feitiçaria e milagres aconteciam, eu acho que o pessoal ficava muito admirado com ele, né? Ele se fazia de importante, e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia, porque falava, esse cara tem alguma coisa do sobrenatural aí, né? E eles afirmavam, este homem é o poder de Deus. Olha isso, gente. Vamos pensar numa coisa. Será que todo milagre e tudo o que acontece é poder de Deus? Vem de Deus? Nós vamos aprender um pouquinho aqui. Então, um feiticeiro que fazia milagres, todo o povo de Samaria falava. Por tanto milagre que ele faz, ele é um homem de Deus, né? E aí aqui fala, este homem é o poder de Deus e ele era chamado ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrado com as suas feitiçarias. Então eram tanto milagres, era tanta feitiçaria que, nossa, já só pode vir de Deus, né? Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados.
tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão, feiticeiro, também creu em Jesus. E depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Então imagina, um feiticeiro admirado com os milagres alheios, né? Porque talvez ele não sabia de onde vinham os milagres de Filipe, porque o dele era de acordo com a magia, com o ritual que era feito. Agora o de Filipe não tinha milagre nenhum, era falar em nome de Jesus, algo acontecia, né? Ele via que havia um poder no nome de Jesus ali. Versículo 14. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo. Então o que acontecia? Muitas vezes as pessoas recebem Jesus, como nossa, eu entendo que Jesus é o Senhor, eu entendo, mas assim, ainda não é cheio do Espírito Santo. Então a gente tem que falar, Senhor, eu quero do seu Espírito Santo, eu não quero só acreditar que o Senhor existiu, que o Senhor é o Messias, eu quero me encher do seu Espírito, porque eu quero ter poder. Eu pedia muito isso no início da minha conversão, eu falei, Senhor, os homens de Deus faziam tantas coisas pelo seu Espírito Santo, eu quero ter essa experiência, né? Então é uma coisa super válida da gente buscar, né? Então, eles oraram para que aquela gente recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles, apesar deles terem sido batizados em nome de Jesus. Eles apenas haviam sido batizados em nome de Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Então, se você é uma pessoa que acredita em Jesus, mas ainda você não vê, né, o sobrenatural de Deus, você ainda não entende, você ainda não vive essa experiência, busque por isso, né? Não que para isso você ter esses dons espirituais, você vai ser salvo ou não vai ser salvo, não é isso. Mas os dons espirituais, eles são utilizados, os cristãos usam para mostrar a glória de Deus em benefício de outros cristãos, né? Paulo mais para frente vai dizer, irmãos, busquem dons que outros não têm. Então assim, se um tem o dom de profetizar, busca o dom de cura, busca o dom de ensino da palavra, busca o dom de servir, busca o dom de ser alegre. É muito interessante, nós vamos ler, não sei se nós vamos chegar lá, mas 1 Coríntios fala muito sobre os dons do Espírito, né? Então receber esse Espírito é ter dons. E é muito bom ter dons para ajudar no reino de Deus, né? Versículo 18. Simão viu que, quando os apóstolos punham a mão sobre as pessoas, Deus dava a eles o Espírito Santo. Por isso ele ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo, quero que vocês me deem também esse poder. Como se o poder de Deus pudesse ser comprado, né? Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu, que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com o dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Então vamos ver, o cara creu aparentemente em Jesus, a Bíblia relata, se batizou provavelmente, mas não estava cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não consegue atuar em coração pecaminoso. Então ele conhece o interior de cada um, né? Jesus fala que quando ele voltar, ele vai sondar os corações para ver quais são verdadeiramente deles ou não. Não é todo aquele que diz, Senhor, Senhor, eu te conheço, eu creio no Senhor. Não, ele vai sondar o coração. Então aqui ele falou assim, você não vai receber do Espírito Santo porque você tem um coração duro, né? Ele fala, não é honesto diante de Deus. Versículo 22. Quando você diz que crê em Jesus, mas o Espírito Santo não atua na tua vida, olha o que tem que ser feito. Versículo 22. Arrependa-se. Deixa o seu plano perverso e peça para o Senhor que o perdoe por ter essa intenção. Gente, arrependa-se. Enquanto tem pecados escondidos dentro do teu coração, o Espírito Santo não vai conseguir atuar na tua vida. Então, a gente tem que pedir, Senhor, se eu não estou vendo pecados escondidos em mim, sonda o meu coração, né? Tem uma música muito conhecida que fala, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, porque às vezes a gente está tão endurecido que a gente não consegue nem enxergar aquilo que o Senhor ainda precisa atuar dentro de nós para que o Espírito Santo possa jorrar através da nossa vida, né? Então ele fala assim, ó, falou para se arrepender. E aí olha o que ele fala no versículo 23. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel. Inveja é um pecado, não tem como o Espírito Santo atuar em pessoas invejosas, né?
E vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peçam ao Senhor por mim para que não aconteça nada, para que aconteça comigo nada do que vocês disseram. Depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, que era a base deles, né, dos discípulos ali. No caminho, eles espalhavam o evangelho em muitos povoados de Samaria. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se. Filipe também um seguidor de Jesus. Apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Então, o que eu vejo aqui, gente, apesar dele ser da Etiópia, né, trabalhar para a rainha da Etiópia, provavelmente ele era uma pessoa convertida ao judaísmo, porque ele foi adorar a Deus e nessa época quem fazia adoração ao Deus único era o povo judeu, né? Tanto o judeu de sangue quanto as pessoas de outras nacionalidades mais convertidas à religião judaica. Então ele era um judeu muito provavelmente, né? Então ele estava voltando da festa judaica, porque ele tinha ido para Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então, mais uma prova que provavelmente ele era um judeu ali, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Felipe. Quem disse a Felipe, gente? O Espírito Santo. O Espírito Santo fala com a gente. O Espírito Santo sussurra no nosso ouvido. Ele nos dá direção. Principalmente quando é para a gente alcançar pessoas. Para a gente fazer Jesus ser conhecido para alguém, né? Então o Espírito Santo usou o Felipe agora. E disse: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Felipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Aí foi a deixa para Felipe, né? Então convidou Felipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte da escritura sagrada, que o funcionário estava lendo era essa. Ele era como um cordeiro, prestem atenção, gente, o que Isaías profetizou sobre a pessoa que seria o Salvador, o Messias, o Salvador do povo. Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito dos descendentes dele, já que sua vida na terra chegou ao fim. Então ele estava falando sobre uma pessoa que estava sendo injustiçada, mas ele foi calado como um cordeiro, né? 34. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa, de quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Então, ele anunciou que esse cordeiro era Cristo, né? Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então, o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Então, provavelmente falou, ó, Jesus falou que aquele que crê nele deveria ser batizado nas águas, né? Então, eu acho que ele creu por tudo que Felipe falou nessa caminhada aí. Ele se convenceu que Cristo era, então, o Salvador e pediu para ser batizado. Então, no primeiro lugar onde viu água, ele quis parar para ser batizado. Felipe respondeu: se o senhor crê de todo o coração, é claro que você pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele disse: Jesus Cristo, para mim, não foi um judeu qualquer, não foi um grande estudioso da sinagoga, né? Porque nós sabemos que muitas religiões acreditam em Jesus Cristo, mas não como Filho de Deus, como enviado, como o próprio Deus, né? Que Jesus fala: eu e o Pai somos um só. Ele não fala: eu sou mais um profeta. Ele fala: eu e o Pai somos um. Então ele fala: eu creio sim que Jesus é o Filho de Deus, que ele não é mais um profeta como foi Moisés, como foi Davi, como foi Isaías. Não, ele é o Filho de Deus. 38. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. Então, Filipe, assim, a pessoa, quando ela anda com o Espírito Santo,
E aí dá para lembrar um pouco do que a gente falou no estudo de João, capítulo 3. Se você não viu o estudo de João, pelo menos para você entender o sentido, leia a história da conversa de Jesus com Nicodemos. João, capítulo 3, vocês vão entender, né? Ele fala assim, ó, que a pessoa que nasce do Espírito, ela vai para lugares onde ela nem sabe. Então, nesse momento, o Espírito Santo falou assim, ó, pega aquela rua ali, que vai passar uma carruagem e você vai ensinar para uma pessoa. Aqui tá falando, o Espírito levou ele para outro lugar. Então, a pessoa cheia do Espírito, ela ouve a voz de Deus e ela se movimenta de acordo com aquela voz. Não mais só com a vontade dele, com o interesse próprio. Lógico, nós temos as nossas coisas, nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar da nossa família. Mas a pessoa cheia do Espírito Santo não é só isso a vida dela. Ela é atenta à voz de Deus. Ela é atenta aos caminhos que o Senhor quer levar. E os caminhos são individuais. Porque Deus me levou a fazer esses vídeos, mas Deus leva outros cristãos a fazerem outros movimentos que trazem muitas pessoas a Cristo, né? Então é muito importante a gente ter esse relacionamento com o Espírito Santo e saber, Senhor, onde o Espírito Santo quer me levar, né? Então, daí o Espírito Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. Porque uma das coisas que o Espírito Santo faz conosco é encher o nosso coração de alegria, é encher o nosso coração de paz. Versículo 40. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, esse capítulo conta um pouco desse movimento com o Espírito Santo. Mais uma vez, aconselho a vocês, mesmo para quem assistiu, assistam de novo o capítulo de João, capítulo 3 de João, para vocês entenderem aquilo que Jesus profetizou para Nicodemos, enquanto eles estavam andando na terra, acontecendo. E está acontecendo nesse capítulo, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo estudo.